Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor, mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor, trazendo todas as atualizações do Fluminense. O Bernal está de saída, chegou proposta, o Fluminense negou e o jogador deve continuar no time. Isaac, o tricolor, praticamente acertou a venda, o jogador já se despediu dos companheiros de elenco, mas por um valor não tão alto. É certo, é errado, como está o andamento dessa negociação e se realmente vai acontecer. E para finalizar, Nino, o zagueiro recebeu mais uma proposta do Vasco, disse sim, ele quer ir para o Vasco ou ele quer voltar para o Brasil priorizando o Fluminense. Tudo também sobre essa situação do Nino, para você ficar bem informado sobre tudo que vem sendo veiculado, que é fato, que é fake. Tudo sobre o Fluminense você encontra aqui no vídeo de notícias, então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do tricolor, compartilhe o vídeo também para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar de Fluminense. E vamos começar falando do Isaac, recapitulando um pouco do jogador. Isaac é da geração 07 de Xerém, né, da base tricolor, nascido em 2007, foi bicampeão tanto da Copa do Brasil quanto do Brasileiro, foi campeão das duas competições na categoria Sub-17 no ano de 2024, sendo o principal destaque do time, fazendo gol na final da Copa do Brasil, fazendo gol na final do Brasileirão, dividia ali os holofotes com o Riquelme, mas na base o Isaac era o que se destacava mais, convocado para a seleção de base, também muito destaque jogando nas competições pela seleção das divisões de base Sub-17. O nome dele saía em várias listas de grandes promessas internacionais, jornais ingleses, italianos, espanhóis, os principais do mundo que fazem o ranqueamento de promessas do futebol mundial. O Isaac sempre estava na lista, às vezes mesmo o Riquelme não saía, mas o Isaac estava lá. Então, é um jogador que obviamente traria interesse de várias equipes, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol mundial principalmente. E nisso, nesse ano de 2025, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia fez uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador. O Fluminense foi lá, não, muito pouco, nossa promessa, é uma das maiores promessas do mundo, 7 a gente não aceita. O Shakhtar veio e ofereceu 9, o Fluminense, não. Aí o Shakhtar ofereceu mais uma, o Fluminense se interessou. Lembrando, o Fluminense não tem totais direitos do jogador, tem um pouco mais que um terço, né, da porcentagem do jogador, mas não tem todos os direitos. Ou seja, se ocorre uma venda, o Fluminense não vai ficar com o valor integral. Ou seja, esses 9 milhões, o Fluminense ficaria com 5, 4, entendeu? Para você pegar a lógica, para você pegar a visão. O Fluminense já não ficaria com o valor inteiro, mas o Shakhtar veio e ofereceu, e o Fluminense moldou a proposta aos seus olhos, aos seus interesses. Nisso, um valor um pouco mais alto para o clube, um valor de passe fixo, ou seja, se o Shakhtar vender o jogador para um Real Madrid, para um Manchester City, para um Paris Saint-Germain, o Fluminense receber pela venda. Mas o que também? O Fluminense botou várias taxas, várias coisas que queria, uma prioridade de retorno para o Fluminense, ou seja, se o Fluminense e o Flamengo fizerem uma proposta, o Isaac tem que vir para o Fluminense. Se o Palmeiras e o Fluminense fizerem uma proposta, o Isaac tem que vir para o Fluminense. Então, tudo isso o Fluminense foi mudando a negociação, e para nós sabermos todos esses detalhes que foram apurados pelo Lessa, lá do Jornada KTO 1902, por jornalistas, né, Marcelo Neves, jornalistas de grande credibilidade no meio do Fluminense, é porque já está sendo algo mais construído, que já está começando a gerar burburinhos, e até mesmo foi apurado que o Isaac se despediu dos companheiros de elenco, tanto da base quanto do profissional. Então, para mim, uma proposta sendo feita nesse momento, sendo a primeira de 7, a segunda de 9, eles com certeza devem ter subido para 12, 13, talvez 15 milhões de euros, mas lembrando, o Fluminense já não vai ficar com esse valor integral, já não vai ficar com esse valor inteiro, moldou algumas coisas ao seu ver, o que ajudaria, né, o que seria bom para o time, mas não vai ser algo muito grande, já quebrando as expectativas aí de todo mundo, não vai ser algo grande. O Fluminense vai receber pouco por essa negociação, vai ser mais uma daquelas negociações que a gente vai ver e vai falar, cara, como é que o Fluminense está fazendo isso? Como é que o Fluminense está vendendo uma promessa dessa por um valor? E para mim é a mais ridícula desde a do João Pedro em 2019, se isso se concretizar.
Em 2019, para quem não lembra, em 2018, o João Pedro foi vendido por 2,5 milhões de euros, o que na época dava 7 milhões de reais. Mais uns bônus, mas eram bônus não tão alcançáveis, como eu já falei aqui, que o Fluminense queria bônus alcançáveis, não eram tão alcançáveis. Ou seja, o Fluminense vendeu o João Pedro por 2,5 milhões, mas tinha um motivo. Em 2018, na era Abad, antes do Mário Bittencourt assumir, o Fluminense estava quebrado. O Fluminense teve que, essa venda do João Pedro, esse valor que o Fluminense recebeu, foi para pagar o salário daquele time que não caiu na última rodada por muita sorte. Que foi aquele time que ficou 8 jogos sem marcar, a maior sequência na história do Fluminense sem fazer um gol em uma partida. Para você ver, o Fluminense teve que vender uma promessa de uma das maiores que o Fluminense já teve na sua divisão de base para pagar o salário de um time medíocre. Tinha motivo, tinha razão. Em 2021, o Fluminense vendeu o Metinho e o Kaique, que eram duas grandes promessas, por 20 milhões de euros para o Grupo City, que na época era 170 e poucos milhões, quase 180 milhões de reais, que fazia sentido, a gente sentia que estava vendendo o Kaique por um pouco abaixo, mas era um valor importante, que acabou se tornando uma boa negociação, vendo o rumo da carreira do Metinho e do Kaique. O Kaique briga por posição do Bahia, o Metinho é titular, briga também por posição, mas no geral é titular lá na MLS dos Estados Unidos. Então dá pra você ver o quê? Que foi uma venda razoável. João Pedro, uma venda péssima. E se o Fluminense hoje em dia, com uma condição muito melhor, mas o valor da Copa do Mundo dos Clubes não vai vir toda pro Fluminense, o Fluminense vai pagar dívida e tudo mais, gente. Mas é um bagulho, é um dinheiro que vai deixar o Fluminense, querendo ou não, um pouco mais confortável. O Fluminense vendeu o Arias, não foi de graça. Não é um valor que a gente esperava, mas é um valor. A gente vendeu o Cauã Elias, também uma venda boa. O Fluminense está passando de fase na Copa do Brasil, na Sula, por mais que na Sula não seja tanto dinheiro, é dinheiro. Ou seja, não é desespero para pagar o salário do mês. Por que essa venda está sendo feita? Um valor provavelmente baixo para um jogador, uma promessa tão grande que o Fluminense está formando. Não sei, será que o Tricolor, os dirigentes, o Renato, a divisão de base já acha que o Isaac não vai ser um jogadoraço, que ele não vai render nada, que ele não pode valorizar mais aqui no Fluminense? Não sei, a gente vai ter que esperar as próximas notícias, as próximas apurações, para saber por quanto realmente que foi esse valor, por que o Fluminense está vendendo por um valor tão baixo. Será que o Mário vai se esconder de novo? Quando ele faz venda ruim e se esconde? É uma venda péssima. Nos melhores mundos é uma venda razoável. Pra mim é precipitada qualquer tipo de venda do Isaac. A não sei que os caras cheguem com 30 milhões de euros na mesa. Pra mim é uma negociação ruim para um jogador de 17 anos, que é uma das maiores promessas do Fluminense, que é destaque na base, é destaque na seleção de base, sai em todas as listas aí de maiores promessas do futebol mundial. Se o Fluminense realmente concretizar essa venda, que é o que parece que já aconteceu, para mim é um erro enorme da gestão do Fluminense. Para falar rapidamente de Bernal, que é só mais uma atualização da última notícia, né, que a gente tinha trago aqui no Vibração, que é sobre o que? O empresário do Bernal estava começando a oferecer o jogador lá na Europa, mostrar quem era o jogador, falar que era um jogador interessante, uma grande promessa e tudo mais. Tá certo, o empresário tem que fazer isso, não vamos ficar crucificando o cara não. O trabalho do empresário de futebol é arrumar o melhor para o seu jogador. Então ele estava lá fazendo o trabalho dele, Bernal, sem deixar isso interferir em nada aqui no futebol jogado no Fluminense. Tava lá no Bet, conversando com o empresário dele, demonstrou interesse, né? O Bet demonstrou interesse no jogador e consultou o Fluminense. 7 milhões, a gente tem interesse no jogador, 7 milhões de euros. O Fluminense falou, não, 7 milhões e a gente nem senta na mesa para conversar. E foi o que aconteceu, o Bet não mandou uma proposta oficial. Por quê? Para quem não lembra, o Fluminense contratou o jogador na última temporada por 3,5 milhões de dólares. Por 60% do jogador. O Fluminense pagou isso na metade, assim, vamos dizer, de um jogador. E se o Bet realmente oferecesse 7 milhões de euros, o Fluminense ia estar recebendo o mesmo valor que pagou, sendo que o Bernal veio para cá, valorizou, é um jogador muito melhor do que aquele Bernal que chegou no meio do ano passado. Então o Fluminense estaria sim perdendo dinheiro, vamos dizer. Então o Bet consultou, o Fluminense negou qualquer possibilidade de negociação por um valor abaixo ali de 15 milhões de euros, lógico.
São valores estipulados. Se o Bet chega aqui com 15 milhões de euros, com certeza vai ter uma negociação. Mas por 7 milhões o Fluminense negou qualquer tipo de conversa sobre vender o jogador. E o Fluminense realmente não quer vender o jogador por agora, porque vê nele uma grande promessa. Realmente, o Bernal é uma grande promessa do futebol sul-americano e tem potencial, um dos melhores dos mundos, de ser o André, de gerar uma venda como o André foi lá pro Wolverhampton. Então o Fluminense está tendo muito cuidado para negociar o jogador, está querendo segurar ele o máximo possível, preparando ele para quando for vendido, vender por um valor exorbitante, né? Para um valor extraordinário, vamos dizer assim. Antes de falar do Nino, a última notícia do vídeo, eu peço mais uma vez para você deixar o like, dá aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Não é só vídeo de notícias, tem vídeo de pré e pós-jogo, vídeo de análise, história, curiosidades, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração. Compartilhe o vídeo também para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar do Nino. E agora, falando sobre Nino, vamos recapitular um pouco do que já tinha acontecido em relação a ele. O Vasco demonstrou interesse, 5 milhões de euros, foi a demonstração ali pro Zenit, o Zenit descartou qualquer negociação. O Fluminense foi lá, demonstrou interesse, conversou com o Nino queria vir pro Fluminense, tinha o interesse de voltar, mas o Zenit descartou qualquer negociação. Passou-se um tempo, o Nino continuou com o desejo, o Zenit sem querer negociar o zagueiro no momento, porém o Vasco demonstrou mais um interesse, mas o interesse demonstrou mais uma proposta, e o Zenit ainda se mostra irredutível, mas o Nino quer voltar para o Brasil. Essa é a notícia que tem. O Nino quer voltar para o Brasil. Por quê? Ele descobriu a gravidez, a segunda gravidez ali com a esposa, logo depois de ter se mudado para a Rússia, logo depois de ter se transferido para o Zenit. A criança, o filho dele, né, que não diz respeito a ninguém aqui, mas é uma criança especial, uma criança típica. É difícil cuidar de uma criança, sim. Eu sou professor, eu sei o que é trabalhar com as crianças especiais. É muito complicado, elas precisam de mais atenção, elas precisam de mais cuidado, mais carinho. E é mais difícil de você ter isso para o Nino e para a esposa lá na Rússia. Lá eles não têm avó, lá eles não têm família, lá é só eles dois para cuidar de uma criança. E qualquer babá do mundo, você sabe, você que tem um filho normal, ou um filho atípico também, sabe que uma babá não vai virar uma avó, não vai virar uma tia, não vai virar uma irmã, um irmão. Então, é uma situação complicada para eles lá, cuidar de uma criança. Ainda mais devido a todas as circunstâncias. Então é um desejo do jogador e da esposa retornar ao Brasil. E se for o Vasco, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, eu imagino que qualquer time que for lá e o Zenit aceite a proposta, eles vão querer voltar para o Brasil. Lógico, ele quer vir pro Fluminense. A prioridade dele é o tricolor, ele é ídolo aqui, ele ama o clube. Mas, se um outro time chegar lá e realmente concretizar a negociação, eu imagino que o Nino vai aceitar. Isso não diz respeito a mim, como torcedor do Fluminense, a você e a ninguém nesse mundo. Porque é por questões familiares. Se fosse por interesse, algo mais, aí a gente pode querer falar alguma coisa. Mas quando é questão familiar, ainda mais uma questão séria como essa de um filho, não diz respeito a ninguém comentar. Mas saiu uma notícia lá no NT Vascaínos que o Nino tinha aceitado a proposta, que o Vasco ia negociar, que ia mandar a proposta para o Zenit, mas nada disso é certo. O Jorge Nicola, que é muito amigo de empresários, trouxe lá a apuração de que o empresário do Nino falou que não tem nada com o Vasco, que não negociou mais nada depois lá das primeiras burburinhos, né, dos primeiros burburinhos, tanto sobre o Tricolor quanto o Vasco, que eles já não tinham aceitado nada de Vasco antes. Agora também não tinha notícia de mais nada, ele falou, ó, a gente não tem nada de Vasco. E tinham aceitado querendo ou não, um interesse ali do Fluminense. Talvez no final do ano, com o Zenit se tornando um pouco mais redutível em questão a uma possível negociação, o Fluminense vai lá e contrate o Nino para a próxima temporada. Mas por agora eu imagino que por mais que tenha o interesse do Nino de retornar para o Fluminense e para o Brasil, não aconteça nenhuma negociação, então pode ficar tranquilo. Mas se também tiver alguma atualização, você vai acompanhar aqui no Vibração, porque a gente está apurando de perto esse caso aí do Nino,
que não deve retornar nessa janela de meio do ano para o Brasil. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Fluminense, nem aqui do Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o tricolor, que ama ficar bem informado aqui sobre o Fluminense, sobre Isaac. Provavelmente vai se concretizar uma venda que não é das nossas expectativas, por uma grande promessa que nem é o Isaac. Bernal deve continuar, tem o desejo de continuar e o Fluminense não vai liberar ele de uma maneira fácil. Sobre Nino, qualquer atualização você vem aqui pro Vibração que você vai ficar bem informado. Ele não deve vir para nenhum time brasileiro, nem pro Fluminense nessa janela, mas talvez na próxima, se o Fluminense investir um pouco mais, tentar a contratação do jogador, deve concretizar uma possível volta do zagueirão. Então é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!